Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este canal tem por objetivo edificar a vida dos nossos irmãos e levar o Evangelho até aqueles que não o conhecem. Irmãos, nós estamos aqui estudando a respeito da vida do apóstolo Paulo e esse conteúdo me trouxe muita alegria. Foi um pedido da nossa irmã Regina, inscrita aqui no canal. E então vamos ao conteúdo do vídeo de hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do jovem perseguidor Saulo e um pouquinho também do quanto ele, nessa fase de perseguidor, contribuiu para o crescimento da igreja. É isso mesmo que você ouviu. No momento em que Saulo perseguiu a igreja, ele contribuiu para que o evangelho fosse pregado e a gente vai ver sobre isso. Amém? Eu quero começar lendo 2 versículos para vocês. O primeiro está em Atos, no capítulo 7, no versículo 58. Está no contexto aqui da morte de Estevão. E fala aqui: E expulsando da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. Irmãos, antes de tudo, quero dizer a vocês que a história do apóstolo Paulo começa por causa do perdão de Estevão. Estevão estava ali sendo apedrejado e orou para Deus o Pai que perdoasse aquelas pessoas que estavam fazendo aquilo com ele. E quando Estevão fez isso, ligou a vida do apóstolo Paulo ao reino do céu, tá certo? Assim como o Senhor Jesus Cristo disse, que a igreja teria o poder para ligar e desligar pessoas do reino do céu. Então agora eu quero ler para vocês no livro de Atos, capítulo 8, versículo 1, que diz assim: E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja, que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Estes 2 versículos que eu li para vocês falam então a respeito de Saulo, que bem jovem começou uma perseguição contra a igreja. Na verdade, ele liderou essa perseguição, tá certo? E o que aconteceu? Nós vimos no vídeo anterior qual era a qualificação de Saulo, Ele era bastante qualificado para exercer a lei. Então a nossa Bíblia vai dizer aqui que naquele dia uma grande perseguição foi levantada, contra a igreja. E eu quero dizer a vocês que quando a Bíblia fala que naquele dia, está falando que a partir daquele dia, tá certo? A partir da morte de Estevão se levantou uma grande perseguição. Não significa que a perseguição durou um dia. Este aqui é o começo da perseguição. E aí Lucas dá pra gente, o contexto exato de onde era essa perseguição a princípio, Era contra a igreja que estava em Jerusalém. Então a perseguição começou ali, porque a igreja inicialmente estava ali. E aí, meus irmãos, nós podemos ver algo a respeito disso no próprio livro de Atos, no capítulo 2, versículo 41, que diz que no dia de Pentecostes, quer dizer, no mesmo dia que os apóstolos receberam o Espírito Santo, que a igreja reunida ali com os apóstolos receberam o Espírito Santo. Naquele mesmo dia, Pedro se levanta, começa a pregar e quase 3.000 almas são salvas naquele dia, recebem o Evangelho. Também em Atos, no capítulo 4, versículo 4, diz que em outra pregação, quase 5.000
creram em Jesus Cristo. Quase 5.000 pessoas. Então, irmãos, ali, após o momento que os apóstolos receberam o Espírito Santo da parte de Deus, eles foram cheios, né? E começaram a pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo com muita autoridade. Homens que antes estavam escondidos receberam força, receberam ousadia, coragem da parte de Deus para que pudessem pregar o Evangelho. E foi o que eles começaram a fazer. E a igreja começou a crescer a partir de então, né? Porque as pessoas recebiam o Evangelho. Mas essas pessoas aqui, aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui para vocês. Eu tenho aqui um livro de um autor que se chama Josh McDowell. O livro se chama Evidências da Ressurreição. Esse homem era um ateu e ele foi estudar a respeito da ressurreição de Cristo. E no meio desse caminho ele se converteu a Cristo porque viu que tudo era verdade, tudo que estava escrito na palavra a respeito da ressurreição, a respeito da vida de Cristo, tudo se confirmava. E ele diz, meus irmãos, que 5 semanas depois da crucificação, mais de 10.000 judeus estavam seguindo Jesus, estavam dispostos a abrir mão das tradições judaicas, da lei de Moisés, para seguir a Cristo. Isso também se confirma, meus irmãos, por um outro estudioso também, antes ateu, que se tornara cristão porque foi verificar os fatos da ressurreição. Esse que eu estou dizendo para vocês é Lee Strobel e está registrado no livro Em Defesa de Cristo. Ele também confirma o número, que 10.000 pessoas, 10.000 judeus estavam seguindo Cristo muito pouco tempo depois da crucificação. Olha, meus irmãos, que coisa maravilhosa! Esta era a igreja de Jerusalém relatada lá em Atos, no capítulo 8. Quando então Saulo se levantou a perseguir a igreja, né? E aí o que estava acontecendo ali, irmãos, é que a igreja estava concentrada em Jerusalém. O evangelho não tinha saído do lugar ainda. Mas quando se levantou a perseguição, então a Bíblia que diz que todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Então, irmãos, esses irmãos começaram a se dispersar e por onde eles passavam estava sendo pregado o evangelho. Agora então eu quero ler para vocês um trecho muito importante do livro História da Igreja Cristã, de Jesse Lehman, tá bom? Na página 30, ele vai dizer assim: a perseguição realizada por Saulo. Entre aqueles que ouviram a defesa de Estevão e que se encolerizaram com as suas palavras sinceras, mas incompatíveis com a mentalidade judaica daqueles dias, estava um jovem de Tarso, cidade da costa da Ásia Menor, chamado Saulo. Esse jovem havia sido educado sob a orientação do famoso mestre Gamaliel, sendo além disso conhecido e respeitado intérprete da lei judaica. Saulo participou do apedrejamento de Estevão e logo a seguir fez-se chefe de terrível e obstinada perseguição contra os discípulos de Cristo, prendendo e açoitando homens e mulheres. A igreja em Jerusalém dissolveu-se nessa ocasião e seus membros dispersaram-se por vários lugares. Entretanto, onde quer que chegassem, a Samaria ou a Damasco, ou mesmo a longínqua Antioquia da Síria, eles se constituíam em pregadores do Evangelho e organizavam igrejas. Dessa forma, o ódio feroz de Saulo era um fator favorável à propagação do Evangelho e da igreja. Glórias a Jesus, né, irmãos? Esse conteúdo, como eu disse para os irmãos no começo do vídeo, ele me alegra estar trazendo tudo isso para os irmãos, amém?
E eu quero perguntar aqui aos nossos irmãos se vocês estão tendo dúvida, se vocês querem falar alguma coisa a respeito, contribuírem com alguma informação, e nós vamos, na medida do possível, se Deus permitir, né, nós vamos continuar falando a respeito da vida do apóstolo Paulo. Espero que vocês continuem aqui com a gente e, por favor, nos ajude de maneira gratuita, deixando seu like, fazendo comentários e compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.